Meu nome é Grace e hoje moro em Toronto, no Canadá. Sou professora, esposa e mãe orgulhosa de 2 filhos incríveis. Se olharmos de fora, minha vida parecia ser perfeita. Uma carreira estável, uma família amorosa e uma fé que eu acreditava ser inabalável. Porém, por dentro, eu carregava algo que nunca imaginei compartilhar com ninguém. O que vou dividir com vocês pode mudar a forma como vocês veem a vida, o pecado e a redenção. Tudo começou em uma noite, após um longo e exaustivo dia de trabalho. Lembro-me de estar deitada na cama, sentindo um cansaço inexplicável, mas tentei ignorar essa sensação. Foi então que tudo ficou escuro, como se eu estivesse sendo puxada para um lugar distante, e não importava o quanto eu tentasse resistir, eu não conseguia. Estava morrendo, embora eu não soubesse exatamente o que isso significava. O que aconteceu em seguida, no entanto, foi algo que eu não esperava. De repente me vi diante de Jesus. Eu havia orado a Ele muitas vezes, mas naquele momento, em sua presença, percebi o quanto eu não compreendia totalmente seu amor e poder. A intensidade era algo que eu não conseguia explicar. Quando ele me olhou, parecia que ele via além de mim, penetrando cada pensamento e ação que eu tentava esconder. Eu talvez esperasse uma palavra de consolo, algo que me dissesse que tudo ficaria bem, mas ao invés disso, ele me mostrou algo que mudou completamente minha visão de tudo. Começou a revelar momentos específicos da minha vida, e de repente, parou em um ponto crucial, algo que eu sempre considerei uma questão pessoal e insignificante: a masturbação. Por muitos anos, pensei que não era algo grave, que não fazia mal a ninguém, e que eu tinha controle sobre isso. No entanto, naquele momento, Jesus me fez ver o impacto profundo que esse hábito tinha na minha vida. Ele me mostrou como essa prática abria portas para o inimigo, permitindo que ele atacasse minha vida espiritual. Cada vez que cedia a esse impulso, minha relação com Deus se enfraquecia, e ao mesmo tempo, eu estava dando mais espaço para que o inimigo agisse. Então Jesus me revelou uma verdade que nunca imaginei. Ele me explicou como o inimigo usava esse pecado contra mim, como uma acusação diante de Deus. Olha ela, vive no pecado, fez disso um ídolo e desobedece aos seus mandamentos. Naquele momento, eu me senti completamente envergonhada e impotente, como se não houvesse mais escapatória. Mas então algo que eu jamais poderia esperar aconteceu. Jesus não me virou as costas, não me condenou. Ele olhou para mim com um amor imenso e disse: "Você não precisa viver assim. Você pode ser livre." O que aconteceu depois foi sem dúvida um milagre. Se você já se sentiu aprisionado, envergonhado ou perdido no pecado, ou se lutou contra algo que parecia impossível de superar, continue comigo. A verdade que vou compartilhar pode transformar sua vida, assim como transformou a minha. Antes de começarmos essa jornada juntos, gostaria de convidá-lo a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem poderosa. Ainda me lembro daquele peso esmagador sobre o meu peito, daquela escuridão sufocante. No começo, não sabia o que estava acontecendo. De repente eu estava deitada na cama, tentando descansar após um longo dia de trabalho, e no segundo seguinte, sentia como se meu corpo estivesse desaparecendo. Não era como adormecer, era algo diferente, como se estivesse sendo puxada para longe de tudo. Meu corpo já não respondia, não conseguia me mover ou respirar. Eu me sentia totalmente impotente. Então tudo ao meu redor ficou silencioso. A princípio achei que estivesse sonhando, mas o silêncio era tão profundo e tão real que logo percebi que algo extraordinário estava acontecendo. De repente me senti mais leve, como se não estivesse mais no meu corpo. Não sentia mais o peso do mundo, nem a dor, nem o medo. Era como se tudo o que eu conhecia tivesse desaparecido. Foi então que ouvi Jesus. Sua presença era indescritível, algo que eu nunca poderia imaginar. Não era apenas a paz que eu sentia, era um poder puro e esmagador que me impedia de desviar o olhar. Seus olhos estavam cheios de amor e verdade. E naquele momento, eu soube que ele via tudo, cada segredo que eu escondia, cada pecado que pensei que ninguém sabia. Ele via tudo. Eu me sentia exposta, vulnerável, despedaçada. Eu não era apenas uma mulher diante dele, eu era uma alma completamente aberta, indefesa. E no entanto, ele não se afastou. Ele não me repreendeu nem me rejeitou. Ele apenas me olhou com uma compreensão que eu não conseguia entender completamente. Naquele momento, eu sabia que minha vida seria transformada para sempre. Mas então Jesus começou a me mostrar algo que eu não estava preparada para enfrentar.
Ele me fez ver minha vida, cada escolha, cada ação, cada erro. Vi os momentos que até então eu considerava insignificantes, aqueles que acreditava que ninguém notaria. Foi então que ele me revelou uma verdade que eu não esperava, algo que me deixou profundamente impactada. Ele me mostrou o efeito de algo que sempre justifiquei, algo que achava inofensivo: a masturbação. Convenci-me de que isso era uma questão pessoal, algo que ninguém precisava saber e que só me afetava. No entanto, ao estar diante de Jesus, percebi o quanto esse hábito estava corroendo minha conexão com Deus, como estava abrindo portas para o inimigo agir em minha vida. Cada vez que cedia a essa prática, estava dando mais poder ao inimigo, enfraquecendo minha relação com Deus e me afastando espiritualmente. Foi como um golpe no estômago. Eu estava completamente abalada, como se cada parte de mim tivesse sido tocada. Como pude ser tão cega? Eu não imaginava a gravidade da situação. Como pude pensar que isso era apenas um pecado privado, sem consequências reais? O peso disso tudo me atingiu de uma maneira que mal consigo descrever. Mas o que aconteceu em seguida mudou tudo. Jesus não me condenou. Ele não olhou para mim com desprezo nem me disse que já era tarde para mudar. Em vez disso, ele me olhou com compaixão e disse: "Você pode ser livre. Não precisa continuar vivendo assim." Essa mensagem é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Se você já lutou com algo que achou tão vergonhoso ou privado que pensou que ninguém mais entenderia, fique comigo. A verdade que aprendi nesse momento pode ser exatamente o que você precisa para se libertar também. Eu estava completamente paralisada, imóvel, enquanto Jesus me mostrava coisas que eu não estava pronta para ver. Minha vida foi desnudada diante de mim, como um livro aberto. Eu achava que me conhecia bem, mas estava totalmente enganada. Eu vi a verdade por trás das minhas ações, aquelas que eu considerava inofensivas e acreditava não fazerem diferença. E então ele me mostrou algo tão profundo e poderoso que me abalou. Ele me revelou como a masturbação, que sempre considerei uma questão privada, estava na verdade afetando minha relação com Deus. Eu nunca tinha compreendido isso dessa forma antes. Pensava que era algo pessoal, sem grandes repercussões, mas naquele momento, com Jesus na minha frente, a verdade era impossível de ignorar. Cada vez que me entregava a esse hábito, não era apenas uma liberação física. Era uma escolha espiritual. A cada vez que eu cedesse, criava uma barreira entre mim e Deus. Quanto mais eu mantinha isso escondido, mais me afastava de sua presença. Jesus me revelou algo ainda mais profundo, como isso abria portas para o inimigo. Não era inofensivo como eu imaginei. Cada vez que cedesse à tentação, estava dando acesso ao inimigo, permitindo que ele semeasse mentiras e enganos em meu coração. Eu alimentava algo sombrio dentro de mim, algo que não estava alinhado com a vontade de Deus. Foi um choque. Quis me voltar para Jesus e dizer: "Não, isso não pode ser verdade." Mas ao olhar nos seus olhos, cheios de amor e verdade, não consegui mais me esconder. Ele me mostrou as consequências. Vi como isso afetava minha mente, minha alma e até minhas emoções. Não era apenas um ato isolado, era o que eu estava permitindo entrar em meu coração e na minha vida. Naquele momento, senti como se estivesse sufocando. Percebi que estava vivendo nas sombras, acreditando que minhas ações não tinham importância. Não tinha ideia do peso de tudo aquilo. Mas aqui está o mais importante: Jesus não me condenou. Ele não me gritou, nem me fez sentir nojenta ou envergonhada. Pelo contrário, ele me disse algo que mudou tudo: "Você não precisa continuar assim. Você não precisa viver em cativeiro. Você pode ser livre." Foi nesse momento que percebi que não precisava mais andar nas trevas. Havia esperança, havia uma saída. Mas para isso, eu teria que fazer uma escolha: encarar a verdade sobre o que estava fazendo e decidir mudar. E isso não é apenas a minha história. É para qualquer pessoa que ainda vive nas sombras, acreditando que seu pecado não tem importância. Sei que é difícil encarar a verdade, mas acredite em mim. Esse é o primeiro passo em direção à liberdade. Se você sente o peso disso neste momento, se essas palavras tocam seu coração, por favor, não se afaste. Fique comigo. Há muito mais a compartilhar e eu prometo, a liberdade é possível. Você não precisa mais ser prisioneiro disso. Diante de Jesus, senti o peso de tudo o que havia feito. Não eram apenas os grandes erros que cometi, mas também as pequenas decisões, aquelas que eu pensei não ter importância.
Cada momento em que escolhi algo que não estava alinhado com a vontade de Deus, aquelas coisas que eu mantive escondidas, que considerei pequenas, mas que na verdade eram significativas. Tive que enfrentar toda a verdade. E ela era tão pesada que quase não consegui encará-la. Não queria olhar para o que fiz, pois isso me causava uma dor profunda, mas naquele momento, não havia como fugir. Era como se Jesus me mostrasse toda a minha vida, o bom e o ruim, o leve e o difícil, e me fizesse ver que cada decisão minha tinha consequências. Estava ali, sentindo uma vergonha avassaladora, mas ao mesmo tempo, algo crucial se revelava a mim. Eu era responsável por tudo. Cada escolha, cada atitude, até mesmo aquelas pequenas ações que eu havia ignorado ou tentado justificar. Não se tratava apenas dos grandes erros, mas das escolhas cotidianas, aquelas que muitas vezes deixamos passar despercebidas. Era necessário que eu assumisse a responsabilidade por essas decisões. Mas o ponto essencial estava em entender que isso não se tratava de condenação, de culpa ou vergonha. Era uma questão de encarar a verdade. Por mais desafiador que fosse, a verdade tem um poder transformador. Lembro de olhar para Jesus, sentindo um medo profundo e um arrependimento sincero, mas mesmo diante de todos os meus erros expostos, ele não se afastou de mim. Ele não me rejeitou. Em vez disso, ele me olhou com amor, e ao invés de me condenar, simplesmente me mostrou a verdade. E naquele momento, nessa verdade, encontrei uma chance de redenção. Enfrentar os próprios pecados, erros e fraquezas nunca é fácil. É por isso que muitos de nós preferimos nos esconder, evitar o confronto com aquilo que nos machuca ou nos envergonha. Mas talvez seja a hora de se perguntar: o que você está fugindo? O que você está evitando? Que escolhas você tomou, aquelas que no fundo, sabe que não estavam certas, mas que mesmo assim tentou convencer a si mesmo de que não faziam diferença? Acredite em mim, essas escolhas têm peso. Cada uma delas. Se neste momento, você está sentindo o peso dessa verdade, não ignore. Não reprima isso. Há algo na sua vida que Deus está te chamando para encarar, algo que precisa ser confrontado. Não se trata de perfeição, mas de reconhecer a verdade e escolher a mudança. Esta é a sua oportunidade. A verdade te chama, e se você ignorá-la, pode perder a liberdade que ela oferece. Não espere. Não ignore esse chamado. É hora de encarar o peso das suas escolhas, assumir suas responsabilidades e caminhar em direção à luz. Eu me vi diante de Jesus, sentindo o peso de cada erro, de cada escolha errada, de cada arrependimento. Por um momento, pensei que fosse tarde demais, que não havia mais esperança. Como poderia corrigir tudo o que fiz? Como poderia reverter as consequências dos meus erros? Mas naquele instante, algo aconteceu. Algo que eu não esperava. Uma sensação de luz quente, suave, mas ao mesmo tempo intensa. E então percebi que o peso dos meus pecados não precisava ser o fim. Não era o fim. Havia uma chance de mudar, de recomeçar. Foi isso que Jesus me mostrou. Ele não apenas revelou meus erros, ele me mostrou que eu não precisava ficar presa a eles, que eu não precisava permitir que esses erros me definissem para sempre. Ele não me condenou, não me disse que não havia mais esperança. Em vez disso, ele me ofereceu algo muito maior, uma oportunidade de transformação, uma chance de perdão, uma chance de recomeço. E é isso que quero compartilhar com vocês hoje. Vocês não precisam se aprisionar aos seus erros. Não precisam carregar para sempre a culpa, a vergonha, o medo. A liberdade é possível. Vocês não precisam mais fugir do passado ou fingir que ele não importa. A verdade, embora difícil de encarar, tem o poder de libertar. Quando você se permite enfrentar a verdade, é como se um peso fosse retirado de seus ombros. Você percebe que não precisa ser perfeito, que não precisa ter tudo resolvido. O que você precisa é estar disposto a encarar a verdade, aceitar o perdão e escolher um novo caminho. Eu costumava achar que não havia mais saída, mas agora sei que existe uma chance. E a boa notícia é que você também pode escolher mudar. Não é tarde demais. Não deixe passar o momento em que você sente que tudo acabou. A oportunidade de começar novamente é agora, de mudar sua vida, e a decisão é totalmente sua. Só você pode tomar esse passo. Não permita que essa oportunidade se escorregue pelas suas mãos. Acredite em mim, a liberdade e a paz que você encontrará ao tomar essa decisão valem a pena. O primeiro passo é o mais importante, e assim que você der esse passo, não haverá mais volta. O peso será aliviado,
o medo vai se dissipar, e você sentirá a verdadeira liberdade. Pausa por um momento e pense: quando foi a última vez que você realmente parou para refletir sobre sua vida e suas escolhas? Sei que todos nós estamos sempre correndo, ocupados com a rotina, com as responsabilidades do dia a dia. Mas já estive no outro lado e posso te dizer algo que talvez você não queira ouvir. O tempo não é infinito. Existe um ponto onde é tarde demais para voltar e corrigir o rumo. Eu vi isso, senti isso na pele. E acredite em mim, você não quer chegar a esse lugar. Então me diga, o que está te segurando agora? É o medo? A culpa? A vergonha? Talvez você tenha feito coisas das quais não se orgulha ou tenha se afastado delas. Mas é hora de encarar a realidade e não continuar ignorando. A liberdade está ao seu alcance, mas você precisa escolher aceitá-la. Mas atenção, existe um caminho a ser trilhado. Hoje você tem a chance de refletir e reorientar sua vida, mas só se agir. Eu tive um momento em que vi claramente o que aconteceria se eu não mudasse. Percebi as consequências das minhas escolhas, e acredite, senti isso profundamente. Foi assustador. Mas o maior medo não estava nas falhas passadas. O maior medo era o que eu poderia me tornar se não tomasse uma decisão agora. O medo de perder a chance de recomeçar. E você agora tem essa chance. Não espere até que seja tarde demais. Não permita que a vida passe sem se perguntar: para onde estou indo? Reflita sobre o caminho que você está seguindo. Você está feliz com onde está? Está vivendo conforme o que sabe ser certo? Ou está se enganando, fingindo que tudo está bem, enquanto dentro de si sabe que não está? Por favor, não deixe esse momento escapar. Você tem o poder de refletir, de agir e de tomar uma decisão. Porque uma vez que você escolha o caminho da mudança, a liberdade e a paz que você encontrará serão imensuráveis. Você pode sentir isso, o peso sendo retirado dos seus ombros, o medo do futuro desaparecendo. Mas para isso você precisa fazer a escolha. Está em suas mãos. Você pode agir hoje, refletir sobre sua vida, fazer essa mudança. Pode continuar achando que tem todo o tempo do mundo, mas eu vou te dizer: o tempo não é algo que você controla. Não espere até que seja tarde demais. Dê o primeiro passo, e eu te prometo, você não vai se arrepender. Quando estive à beira da vida e da morte, senti o peso de tudo o que fiz, mas também do que deixei de fazer. Vi os erros, os arrependimentos, as pessoas que machuquei e as oportunidades que perdi. Mas então algo aconteceu. Uma luz brilhou tão forte e pura que parecia desintegrar tudo ao redor. E nessa luz, vi algo que não esperava: a redenção. Não foi um grande gesto nem um milagre espetacular. Foi uma compreensão silenciosa e profunda de que mesmo com todos os erros, ainda havia um caminho para a paz, para a cura. E esse caminho pode começar agora. A parte mais difícil é acreditar que já passou da hora, que o tempo se esgotou. Eu também pensava assim. Acreditava que não poderia ser desfeito. Mas aprendi que isso não é verdade. Nunca é tarde demais. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa a profundidade da dor, sempre há um caminho de volta. Sempre há esperança, se você estiver disposto a mudar. Eu quero que você sinta o que senti naquele momento. Ainda há tempo para você. Não pense que está muito tarde ou que perdeu a chance. A luz e a esperança também estão esperando por você. Elas estão esperando que você dê o primeiro passo. Mas aqui está a parte crucial. Você precisa agir. Não espere que as coisas se resolvam por si mesmas. A escolha está em suas mãos, e você pode tomá-la agora. Não deixe que o medo te segure, não deixe que as dúvidas te impeçam. Eu já estive onde você está. Senti o peso do arrependimento e o medo do que estava por vir. Mas eu prometo, a redenção é real. Ela está esperando por você, assim como esperou por mim, mas você precisa alcançá-la. Não perca essa chance. Não deixe passar mais um momento. É hora de liberar o que te retém. É hora de dar o primeiro passo em direção à luz, à paz, à liberdade. Não espere mais. Este momento pode ser o seu ponto de virada. Agarre-o. Não o deixe escapar. A redenção está mais próxima do que você imagina. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.